Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Bênção. Hoje nós iremos trazer mais uma palavra de Deus para a sua vida. O nosso convidado de hoje, que já é de casa, é o evangelista Washington. Paz, irmão, firme? Paz do Senhor, boa noite, pessoal. Vamos trazer mais um episódio edificante, trazendo um tema aí falando sobre a palavra de Deus, para edificar as nossas vidas nesses dias de hoje, né, pastor? Isso aí, verdade. Muitos têm abandonado esse livro aqui, que é o manual para nós, manual para todo cristão, que é a palavra de Deus. Como a gente estava conversando, e o evangelista Washington vai falar mais a respeito disso daqui a pouco, muitas pessoas têm se apegado a frases de filósofos, frases, de efeitos, do que a palavra de Deus. Então, fique com a palavra de Deus. Mas hoje queremos entrar então nesse assunto que é a palavra de Deus. Quero começar lendo um versículo que está aqui em Mateus capítulo 4, no versículo 4 também. E também Lucas faz a citação dessa mesma passagem. No capítulo 4 também, no versículo 4 de Lucas, nós encontramos essa citação que diz: E ele respondendo disse, Jesus respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Vamos começar por aí então, né? Por aí. Aqui Jesus já deixa bem claro, que o que nós devemos aplicar para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Quando Jesus fala nem só de pão viverá o homem, ele está falando de algo que traz saciedade passageira, que traz saciedade para a carne, para o eu, nesse episódio onde ele está sendo tentado pelo diabo, nesse momento o pão, o alimento, mas aqui simboliza também todas as demais coisas. Inclusive, num dos seus ensinamentos, Jesus fala em Mateus 6,33, para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nós podemos fazer um paralelo com esse versículo 4, de Mateus 4 aqui, de Mateus capítulo 4, Jesus falando, nem só daquilo que nós necessitamos no momento agora, nem só daquilo que o corpo quer, a vontade humana quer, nós viveremos, mas de toda a palavra que Deus liberou para as nossas vidas. Jeremias 29:11, Deus fala, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Então nós precisamos ficar com o que o Senhor fala de nós. Amém, Washington? Amém. Essa é uma passagem muito linda, né, pastor? Que a gente conhece o contexto aí, sabe que Jesus ele estava ali numa batalha espiritual. E a gente aprende também dentro do contexto dessa passagem que as lutas espirituais que nós temos contra o inimigo, contra o diabo, a gente vence com a palavra, através de um direcionamento que sai da boca de Deus. Amém. E o que sai da boca de Deus está contido aqui nesses 66 livros, que é a palavra do Senhor para nossas vidas. Porque tem resposta aqui para todas as coisas, para todas as nossas batalhas. E Jesus, ele estava saindo ali de um jejum, um período ali de 40 dias e 40 noites, jejuando, buscando a presença do Pai, e veio o inimigo tentar. E a gente tem que se atentar também que o diabo conhece a palavra. Eu costumo dizer que o diabo só não é burro porque ele conhece a palavra. Então, a palavra... Ele é sem juízo, sem juízo. Ele é inteligente, conhece, mas é sem juízo. Não pratica. Não pratica. E quer nos levar também a não praticar. E é isso que ele queria fazer com Jesus ali. Jesus, nos seus 40 dias, 40 noites ali, finalizando o seu propósito, ele queria tirar Jesus do foco, apresentando para Jesus o mundo. O mundo, as coisas do mundo, as coisas terrenas, que tiram totalmente o foco da palavra de Deus. E Jesus ali o venceu com a palavra. Por isso temos que nos apegar e conhecer a palavra de Deus para vencermos o diabo. Amém. Você tocou num ponto aí interessante, que é Jesus, ele jejuou para ir ser tentado, Era a missão de Jesus, tudo isso que ele viveu, e talvez você não lê e não conhece a palavra de Deus, mas Jesus, ele veio com a missão. E ele veio nos dar exemplo. Porque muitas pessoas às vezes pegam e falam assim, mas é muito difícil. Essa tentação que eu estou passando é complicado demais, eu não vou dar conta. Mas Jesus, ele nos mostrou tudo aquilo, irmãos. Quem somos nós para passar pelo menos um terço do que Jesus passou ali no deserto e em toda a sua caminhada nesses 3 anos e poucos aí?
que ele viveu de ministério, quem somos nós para chegar ao pé daquilo que Jesus passou? Verdade. Então ele vem mostrar para nós que não é difícil. Quer dizer, não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Então, Jesus é o nosso exemplo. E João 1:1 fala que ele é a palavra, né? No princípio era o verbo. Quando fala João capítulo 1, versículo 1. Então, ele que é a palavra se fez carne, na sequência do texto de João, para nos dar exemplo que é possível viver da palavra de Deus. Né? Muitos às vezes usam essa desculpa, é muito difícil, eu não consigo, é impossível. Não é, é difícil, mas não é impossível, porque o Espírito do Senhor, quando eu abro o meu coração, né, para viver a palavra, até a própria palavra diz que a gente não vai passar por algo que a gente não suporta. Então, se isso aí que você está enfrentando, se você está passando por alguma situação adversa, é certo de que o Senhor conhece você e que se você ficar firmado na palavra, igual o nosso pastor aqui, o Naí, ele gosta de citar esse exemplo. Jesus não venceu Satanás usando raios, né, saindo dos olhos, fogo ali, não. Ele venceu Satanás na palavra. Como o evangelista Washington colocou aqui, né, o diabo ele conhece a palavra, ele é inteligente, ele até estremece, mas não obedece. E nisso ele usa uma tática que é tirar a palavra, né? Lucas capítulo 8, versículo 12. Né? O inimigo ele quer roubar a palavra para que a pessoa ela não se salve crendo. Né? E a gente pode até entrar nesse ponto aí. Muitas pessoas hoje têm procurado, né, buscado filosofias humanas e deixado a palavra de Deus de lado. Isso. É porque, na verdade, todos nós vivemos debaixo de direcionamento. Né? Sim. Às vezes a gente não repara isso, mas se você reparar, você vive debaixo de direcionamento de palavras de todas as pessoas. Você trabalha numa empresa, alguém te direciona. Sim. Você sai da sua casa, você está direcionado por alguma coisa. Então, tudo que você vai fazer, você é direcionado por palavras. Então, às vezes, a gente se apega muito em ser direcionado por palavras humanas. É claro que tem pessoas que são usadas por Deus e nos direcionam, principalmente nossos líderes, né? Sim. Foram deixados aí, nossos pastores, foram deixados para nos direcionar. Assim como Deus, ele sempre usa alguém para direcionar as pessoas. A liderança não nasceu aqui nesse tempo. A liderança de direcionamento nasceu lá na Bíblia. Deus direcionou Adão e Eva e depois foi levantando homens e homens para direcionar a nação. E hoje homens são levantados para direcionar as igrejas, que é o corpo de Cristo. Então, claro que temos que viver debaixo de direcionamento humano, mas inspirados por Deus. Mas tem grandes frases que tem aí na internet hoje em dia, né? Frases de efeito. A gente até pega algumas e posta às vezes. Eu estava até conversando com um pastor aqui antes de começar a live. Uma vez eu peguei uma frase dessa e li, a frase era o seguinte, era: pare de mandar mensagem para os seus amigos que você vai ver o valor que você tem na vida deles. Ou seja, aquela mensagem me trouxe e eu falei, rapaz, eu vou fazer isso. Aí parei de mandar mensagem, aí meus amigos também nem ligaram para mim. Aí foi me batendo uma depressão, sabe? Que eu não tinha valor algum e tal. Aí eu falei, rapaz, vou parar com esse negócio. Porque a verdadeira direção, pastor, está aqui na palavra. Aqui nós temos direcionamentos para todas as coisas, como eu falei no início, temos respostas para todas as nossas perguntas. E a gente fica buscando, às vezes, em pessoas, em redes sociais, frases de efeito para a gente postar ali, às vezes querendo jogar uma indireta para alguém. Às vezes é muito melhor a gente falar diretamente com a pessoa, né? Sim. Se tem algo que desagrada. Então, eu parei com isso e é muito importante, gente, a gente não ficar ligando para isso. Porque isso nos distancia da palavra do Senhor. Porque eu sou muito mais postar versículos do que postar frases de efeito, né? É muito melhor você postar um versículo ali que edifica a pessoa que está num dia difícil ali, está enfrentando uma batalha espiritual e vem aquela palavra até ela. Eu costumo fazer isso, eu tenho um grupo aqui da empresa mesmo e uma vez a funcionária chegou em mim e falou, olha, obrigado pelaquela palavra que você postou, melhorou meu dia. Então, assim, não há nada edificante você receber uma resposta dessa, né? Sim. Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Tudo que você posta ali, a pessoa lê, ela está lendo, não é uma a semente, sua palavra. né? Está lançando uma semente. Ela está lendo a palavra de Deus. Né? Não veio de mim, mas veio da Bíblia, da palavra de Deus. Então, a gente tem que se atentar para isso, né? Poste coisas que edificam as pessoas. Eu estava até comentando com o pastor Alisson, até parei de ver as mensagens, frases de efeito, porque estava me fazendo mal.
E é muito importante também você se atentar para isso. Afastar daquilo que te faz mal. Eu estava lendo, estava remoendo, me fazia mal, e eu falei, vou parar de ver. E é muito melhor você ler a Bíblia, que, né, traz a resposta aí, traz a paz que excede todo entendimento para o nosso coração, nos guia, nos direciona para todas as coisas. E dentro disso aí que você está falando, ó, Tiago, capítulo 3, né, versículo 10 diz: de uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim. Porventura, de alguma fonte, de um mesmo local, jorram água doce e água amarga? Aqui está falando, seja, como Jesus falou, seja a nossa palavra, né? O sim, sim ou não, não. O que passa disso aí não vem de Deus, é do maligno. Então, da nossa boca, que nós somos cristãos, nós precisamos aprender a declarar, né, a palavra de Deus. Que da nossa boca venha sair palavra de Deus. Essa semana eu meditando sobre isso, né? Quando eu te passei o tema lá, eu estava já meditando a respeito e eu pensando, né? As pessoas às vezes elas ficam muito assim sobre a questão de pensamento positivo e pensamento negativo. Eu vi uma pessoa evangelizando alguém e a pessoa chegou e falou: olha, ainda bem que eu encontrei você, eu tô triste, sabe? Meu namorado não sei o quê, me largou, enfim, contou uma história ali que estava emocionalmente abalado. Aí a pessoa que estava evangelizando falou assim: não, fica tranquila, Deus está no controle, vai dar tudo certo. Na hora me veio isso no meu coração: será que vai dar tudo certo? Será que essa palavra que esse rapaz está falando com ela está procedendo de Deus? Porque as pessoas às vezes confundem fé com um positivismo. Fé não é viver positivismo. Fé é você viver ainda que as coisas estão dando errado, né? Se não é para ser, amém. Aquela canção que a gente canta: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, Ele é Deus. Então, fé não é sobre um pensamento positivo. Fé é sobre você crer e aceitar aquilo que o Senhor tem para mim. Como a Bíblia fala, são 4 passagens na Bíblia que diz: o justo viverá pela fé. Fala em Abacuque, capítulo 2, fala em Romanos, capítulo 1, Gálatas, capítulo 3 e Hebreus, capítulo 10. 4 passagens que você vai encontrar na palavra de Deus que diz que o justo viverá pela fé. O justo não viverá por um pensamento induzido, por um sentimento positivista. Não, o justo ele vive pela fé. Porque se eu basear a minha vida em tudo e qualquer situação, circunstância, eu olhar de forma positiva, quando Deus falar não e Deus insistir no não, a pessoa vai falar: não, isso daqui é o diabo, eu tenho que pensar positivo. Está vindo essa palavra para a minha vida aqui que não vai dar certo, mas eu tenho que pensar de maneira positiva. Não. Quando você vive pela fé, essa questão de positivismo ou negativismo, isso aí você vai jogar de lado. Você vai viver da palavra. Então você não vai ser nem positivo nem negativo, você vai ser fiel à palavra de Deus, você vai viver por fé. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Até mesmo com pregações que a gente ouve na internet, que vêm carregadas dessas frases de efeito, mas são todas baseadas em filosofias humanas e não na palavra de Deus. Verdade. Até a palavra mesmo, você lê, você entende o contexto da Bíblia, ela é um livro que contém bênçãos, contém maldições. Ela é um livro que nos apresenta os dois lados da moeda. Se você obedecer, vai ser salvo. Se não obedecer, tem a condenação. Ou seja, a salvação e condenação. Então aqui, Deus nunca deixou de mostrar os dois lados. E às vezes a gente, por viver numa comunidade, numa humanidade que quer viver num positivismo, que são levadas só pelo sim, e não quer enfrentar às vezes lutas, a gente fica muito firmado nisso aí, né? No sim, sempre no sim. A gente está numa geração que é muito difícil, né? Não aceita levar um não, principalmente de Deus. Porque se você for ler a Bíblia mesmo, vários não, os grandes homens de Deus, né? Adão e Eva, Deus falou primeiro: não comam desse fruto. Já começou com não. Aí logo mais, o próprio Jesus: apartai-vos de mim esse caso, se possível. Deus: não. E o apóstolo Paulo também orou: se possível, tira de mim esse espinho da carne. Era a doença que Paulo tinha, ninguém sabe o que era, a Bíblia não traz, né, à luz esse detalhe, mas Jesus fala para ele: Paulo, a minha graça te basta.
Então Em a gente outras tem palavras, não. não. Então a gente tem que aprender a viver nessa graça. É. O silêncio de Deus é resposta, o não de Deus é cuidado, né? E o sim de Deus é confirmação. Então a gente tem que aprender a viver na vontade de Deus, no centro desta palavra, que diz não também, diz sim também, e nos direciona. Amém. É sobre isso, né? As pessoas confundem muito fé com esse espírito positivo, né? Não, vai dar certo. Você está passando por essa luta aí, mas fica tranquilo, Deus está no controle. Será que isso que a pessoa está enfrentando não é devido a algum plantio que ela fez? Não é porque está numa vida de pecado? E Então, às vezes você fala isso, pastor, é muito perigoso falar isso para uma pessoa, principalmente que não conhece a Deus, você vai lhe falar isso para ela. Às vezes você fala que vai dar certo e para Deus ele quer que não. Aí às vezes não dá certo, você vai tirar a credibilidade de Deus na vida daquela pessoa. a gente é levado, né, por um pensamento, sabe, vai dar certo. Tipo assim, pensando que a gente está ajudando a pessoa, mas na verdade você está atrapalhando a entender os planos Porque de Deus. a pessoa que não conhece, ela vai falar, Deus não existe, não deu certo. Aquele irmão lá conhece a Deus, falou que ia dar certo, mas não deu. Aí você está fazendo um serviço contrário ao evangelho, né? Está afastando a pessoa de Deus. Então o evangelho ele é uma verdade. E a gente não pode cortar essa verdade por querer ganhar a pessoa para Cristo. A gente tem que ganhar a pessoa dentro da palavra. É igual eu vi uma palavra até esses dias do pastor Juliano Fraga, ele fala que se a palavra não atrair, nada mais atrai. Se atrair é por emocionalismo. Até o pastor Geraldo também está falando aqui várias vezes sobre não gerar pessoas emocionadas para o evangelho, mas sim pessoas transformadas por Cristo, que sabem o que é o evangelho, que sabem o que é Cristo, porque o evangelho ele é um reino de ponta cabeça. O evangelho, se for falar na real mesmo, você entra para perder. Às vezes a pessoa não entende isso, né? Pessoas que estão assistindo não entendem, mas perder que a gente fala é abandonar a nossa vida para que Cristo vive em nós. Né? Você viver a vontade de Deus, você abandonar os seus sonhos para viver os sonhos de Deus. É fácil isso? Não. Mas se você quer viver o sobrenatural de Deus, se você quer seguir os ensinamentos da palavra, é isso que tem que ser feito. Você viver o sobrenatural de Deus, mas abandonar seus sonhos, às vezes, para viver um grande sonho que Deus tem na sua vida. E às vezes a gente fica pensando, nossa, será que vai? Será que é de Deus? Eu quero isso, tanto que é difícil a gente abandonar a vontade da gente. Até assim, sobre amigos, às vezes você se afasta de um amigo ali que não é de Deus, aí você fica lutando, nossa, será que é essa? Deus está tirando. Mas a gente tem que seguir essa vontade de Deus, né? Conhecendo a palavra e seguindo para que nossos planos venham dar certo, para que nós venhamos viver o nosso propósito e o nosso chamado aqui nessa terra. Amém. Então o evangelho é isso, irmãos. O evangelho é um reino de ponta cabeça. O próprio Jesus, para nos dar a vida, ele teve que morrer, né? Então você vê que é algo que é totalmente de ponta cabeça. E como você falou, né? Vai ter coisas, o evangelho é sobre perda. E muitos interpretam isso de forma errada. Você falou aí na questão, mas você afastar de um amigo que não era de Deus, ele não era da vontade de Deus, você continuar naquele ambiente. Para muitas pessoas isso é escândalo, porque mas se o evangelho fala que eu tenho que ganhar almas, por que eu me afastei daquela alma? Irmãos, é sobre isso, é sobre Deus direcionar, porque uma das formas e a principal forma de Deus falar conosco está aqui, que é a palavra, a Bíblia, a palavra dele. Mas ele também fala conosco através da oração. Deus usa a pessoa para falar. O próprio Abraão, pastor, foi mandado afastar da própria família, sai da tua parentela. Sim. Então, o maior exemplo. Para muitos é um escândalo falar isso. Mas Jesus falou, né? Aquele que quiser vir após mim, Marcos capítulo 8, versículo 34 a seguir, negue-se a si mesmo. Lucas também fala sobre isso. Tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz fala de responsabilidade. Já começa por aí, porque uma das coisas que o ser humano é muito negligente é com as responsabilidades. Há um caminho para nós seguirmos, para nós vivermos, né? E já começa por aí o confronto, né? Obedecer de capa a capa. Mas só Jesus conseguiu, mas a graça dele nos capacita. Tito capítulo 2, a partir do versículo 11, você vai ver que a graça de Deus, ela se manifesta salvadora àqueles que estavam perdidos, nós,
e também nos capacitando a não voltar mais a pecar. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 ao 16, fala para nós não nos apegarmos às paixões carnais, que é aquilo que a gente vivia no tempo da nossa ignorância, mas precisamos ser santo como o Senhor é santo. Então é viver de toda a palavra, e isso vai incluir perder. Esse evangelho que diz que você vai ganhar em tudo e para sempre, isso não é o evangelho. Isso daí é conversa, no dito popular aqui na nossa região nós conhecemos, conversa para boi dormir. O evangelho é sobre renúncia, o evangelho é viver na dependência de Deus. Verdade. A Bíblia fala 366 vezes a frase, a expressão, Deus usa a expressão, não temas. Então, é sobre isso que a palavra aponta, para um lugar de dependência dele, aonde ele fala conosco, não temas. Eu vou, em outras palavras, eu estou cuidando de tudo. Paulo entendeu muito bem isso, né? Filipenses capítulo 4, verso 13, ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, ele aprendeu tanto com os sims de Deus, recebeu os sims de Deus, mas também aprendeu a receber o não. Paulo aprendeu a viver em prosperidade, mas aprendeu a viver também em escassez. Mas em todas essas circunstâncias, ele carregava uma palavra com ele, que era, eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Gálatas capítulo 2, Filipenses capítulo 1, ele fala essas duas frases. Então, por entender, o que é a palavra de Deus, ele conseguia dizer claramente para nós, como ele escreve aos Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque, como eu falei, não é sobre tudo dar certo, é sobre viver a palavra, independente do que esteja acontecendo. Ele fala, por exemplo, aos Romanos, o evangelho é poder de Deus para a salvação. É isso, não é sobre prosperidade financeira, não é sobre você, ter paz consigo mesmo, porque muitas das vezes o evangelho vai nos levar para uma zona de confronto. A gente não vai estar, os pensamentos vão estar, meu Deus, mas não é isso que eu queria. Meu pai, mas as coisas estavam indo por aqui, meu Deus, e agora? Então, assim, muitas das vezes a gente vai estar nessa luta aí entre carne e espírito. E é algo tão simples a gente ver na palavra, desse lado aí de não escolher as coisas terrenas. Às vezes a gente é muito conquistado pelos nossos olhos. Eu acho que o inimigo trabalha muito nessa área, que é aquilo que a gente vê, aquilo que a gente deseja, aquele carro que a gente gosta, aquela casa linda. É claro que todos nós queremos ter isso, podemos lutar por isso, não é errado, mas às vezes os planos de Deus para a nossa vida são outros. Às vezes a gente tem que abandonar essas coisas porque Deus, Jesus, ele quer alcançar uma cidade através da vida de um, quer alcançar uma escola, ele quer alcançar um país, até um país ele pode fazer isso. E às vezes a gente se acha tão pequeno, mas a gente tem que saber ouvir a voz de Deus e abandonar as coisas terrenas. Em Mateus 6,33 mesmo que o senhor citou, ele fala, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Essas demais estão logo mais acima do contexto da mensagem. O de comer, o de beber e o de vestir. Então Jesus ele nos oferece o básico. E o básico ali dá para a gente viver. E mais ainda, nós temos a graça, que é mais importante acima do que de comer, beber e vestir, é a graça de Deus e uma terra prometida por Ele lá no céu, mansões celestiais que Ele promete ali em João 14. Então é muito importante a gente estar firmado nisso, viver um evangelho, que às vezes a gente vai viver uma vida com dificuldades financeiras, às vezes uma dificuldade ali em algumas áreas, mas isso não nos tira dos planos de Deus. Tem pessoas que pensam que o homem de Deus não pode ter dívida. É claro que você tem que pagar suas dívidas, mas o homem de Deus não pode passar por deserto. O homem de Deus, às vezes, um dia não pode passar uma grande dificuldade, a doença entrar na casa. Deus nos prova, Ele prova a nossa fé. Jó é o próprio exemplo disso aí, um homem que Deus testemunhou dele lá do céu, falou para Satanás, meu servo Jó. Imagina, Deus dando testemunho do ser humano. Então, olha o que aconteceu com ele. Aí imagina nós vamos ser provados. Às vezes vamos viver uma vida de dificuldade, mas é a gente suportar esse processo para viver o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém. Então, às vezes, a gente fica muito ligado nesse mundo, nas coisas desse mundo que giram em volta dos nossos olhos e esquecemos da fé, que é a certeza das coisas que não se vê. Então, a gente tem que se apegar a isso.
às vezes o que não se vê é muito mais importante do que aquilo que a gente está vendo diante dos nossos olhos. Que a palavra de Deus, né, nós cremos numa coisa que, igual, nós nunca vimos Jesus fisicamente, mas nós cremos nele por conta da palavra de Deus. Aqui conhecemos ele. Sim. Jesus não é só cruz, Jesus é muito mais além da cruz. Ele nos ensina várias coisas, principalmente perder. Ele não veio como rico, ele era o dono da riqueza, despiu de toda a sua glória para descer na terra para salvar uma humanidade que vivia totalmente em pecado. E hoje somos lavados pelo sangue dele, do Cordeiro. E ele se despiu de toda a sua riqueza, desceu como pobre na terra. E às vezes a gente busca tantas riquezas, gente, se afasta tanto de Deus, dos sonhos de Deus, daquilo que Deus tem pra gente. Porque às vezes a gente vive aqui 50, 60, 70 anos nessa terra e esquece que depois, né, do caixão, depois do cemitério, é uma vida eterna para quem morre em Cristo. Então às vezes a gente tem que ficar, focado nisso, no que vem eterno, naquilo que a gente não está vendo, mas naquilo que a palavra declara para nós que vai acontecer, o pós-morte, o pós-humanidade. Amém. A gente vê nas pessoas, como você falou, o diabo conhecendo o Deus deste século, Jesus mesmo apresenta aí nesse contexto de Mateus 6, né? O Deus, na verdade, Paulo fala lá em Coríntios, aos Coríntios, o Deus deste século tem cegado o entendimento das pessoas. E Jesus fala a respeito de um Deus que existe, um Deus minúsculo, que é Mamon, é o dinheiro, as riquezas. E a gente vê a ação desse Deus nos nossos dias. E o Deus deste presente século agora tem cegado o entendimento das pessoas para não entenderem o projeto maior da palavra de Deus para nós, como você citou aí, né? Que é a graça, a salvação que foi oferecida para nós. O propósito maior é esse. Só que o Deus desse século tem levado, tem até colocado, o diabo ele não quer tirar Deus de cena. O diabo ele só está fazendo com que as pessoas venham enxergar Deus de uma ótica errada. Né? As pessoas hoje em dia enxergam Deus como aquele que diz sim para tudo, que dá tudo que eles querem. Igual o pastor Geraldo fala, como um mordomo. Né? Como um mordomo, isso. Só que Mateus capítulo 6 fala aonde deve estar o nosso coração. Eu acredito que para os nossos olhos não serem direcionados para aquilo que não é da vontade de Deus, o nosso coração tem que estar alinhado com o coração de Deus. Para que os nossos olhos não sejam direcionados para aquilo que não vem do Senhor, o nosso coração tem que estar de acordo com Ele. O que Jesus fala em João capítulo 15, versículo 7? Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis o que quiseres. Então, sim, o meu coração precisa estar nele e a palavra dele precisa estar no meu coração, para que aí eu venha orar da maneira correta, de acordo com o propósito que Deus tem para mim. E Mateus capítulo 6 aqui, fala, versículo 19, não ajunteis para vós tesouros para a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões arrombam e roubam. Tudo aqui que a gente está vendo, as pessoas às vezes matam por aquilo que é passageiro. As pessoas perdem noite de sono, perdem a paz, perdem a família, perdem a saúde por aquilo que vai ficar aí, a traça, a ferrugem vai corroer no caixão lá, o que o ladrão vem e rouba, aquilo que é passageiro. Aí Jesus fala, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não arrombam nem roubam. Aí fica aqui, ó. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então, aí, por isso que eu falando, o crente, eu costumo dizer que o ouvido do crente, o cristão, evangélico, protestante, aquele que crê em Jesus e vive a palavra de Deus, ele enxerga pelo ouvido, eu costumo dizer. Porque Paulo fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir. Romanos 10, 17. E nós cristãos, nós não podemos viver a nossa vida baseado naquilo que nós estamos vendo ao nosso redor. Porque como você citou aí, por sermos homens de Deus, mulheres de Deus, servos do Senhor, do Deus vivo, do Deus todo-poderoso, que é onipotente, onisciente, onipresente, pelo fato de nós servirmos esse Deus, que é único e verdadeiro, pode todas as coisas, nós não estamos... como que seria a palavra? Nós não estamos
sujeitos a não passar por esses problemas aí que você falou, né? Sobre crise financeira, sobre uma enfermidade, problema na família, enfim, nós estamos sujeitos às mesmas coisas, a passar por esses mesmos problemas. Só que o que vai nos diferenciar é aquilo que nós recebemos de Deus, aquilo que entrou pelo nosso ouvido. Porque vai chegar um momento que a gente vai olhar e aquela circunstância está difícil, está com problema na família. Às vezes, né, o evangelista Walsh citou aqui vários exemplos. Talvez você está passando por essa luta, por esse deserto. E o que é que vai me manter firmado para eu não cair? O que vai me firmar em Deus? A palavra que eu recebi dele, né? E aí eu lembro da história dos 10 espias lá. Eles saíram do Egito com uma palavra, que era o quê? Vou tirar vocês daí e vou colocar vocês numa terra que emana leite e mel. Então eles tinham uma palavra, a palavra de Deus. Eles não saíram de forma aleatória, eles saíram porque tinham um direcionamento, como você falou no início. A nossa vida ela é pautada por direcionamento. A gente recebe direcionamento em casa, né, na família, você que mora com seus pais, você recebe direcionamento na empresa, você recebe direcionamento do presidente da nação, enfim, das autoridades, né? Mas principalmente de Deus. Eles saíram do Egito com uma palavra. E o que fez Josué e Caleb não agir da mesma forma daqueles outros 10? Foi ficar com a palavra. Tinha gigante na terra? Tinha. Tinha muitos inimigos? Muitos problemas a serem enfrentados? Tinha. Mas o que eles decidiram obedecer? A palavra de Deus. Gente, quando estava todo mundo reclamando, né, com Moisés, não, melhor não ficar aqui. O que eles levantaram e falaram? Gente, mas nós temos uma palavra, o Senhor falou que vai nos dar a terra. E o que aconteceu? A gente vê Israel entrando na terra prometida ali no livro de Josué. Se eu não me engano, agora no capítulo 12, vai falar lá, na final já, na velhice de Josué, ele já tinha vencido 31 reis. Tinha conquistado ali, né, várias terras naquele lugar onde o Senhor havia prometido que ia entregar a eles. Mas por que isso? Porque ele perseverou na palavra que Deus tinha liberado para ele. Ele teve constância na confiança, né? Isso às vezes é muito difícil. Às vezes Deus dá uma palavra que vai se cumprir daqui 2, 3, 5, 10 anos. Sim. Então é difícil a gente manter essa constância. E o diabo ele usa das armas dele para nos afastar dessa palavra que veio de Deus até nós. Ele é um ser ali que pensa, como eu falei, ele não é burro, ele conhece a palavra. Então ele vai agir de várias maneiras dentro daquilo que nos agrada. Por isso que a gente fala que o evangelho é um reino de ponta cabeça. Porque quem nos dá coisas, nos agrada muito, nossa parte carnal, com nossos olhos, é o diabo. Então ele nos agradando, ele vai nos distanciando, né, daquilo que Deus tem para nós. Às vezes Deus nos coloca dentro de um deserto para sermos provados, ter a nossa fé provada, se a gente confia nessa palavra que Ele deu. E muitas pessoas não sobrevivem no deserto, por quê? Porque elas não querem enfrentar lutas. Elas não querem enfrentar uma grande batalha. Elas querem a vitória. Elas creem na palavra que foi lançada, porém quando Deus prova se elas vão permanecer crendo nessa palavra, elas desistem no meio do caminho, se desviam para um caminho de facilidade, uma porta larga. Às vezes o inimigo abre uma porta ali. Hoje em dia, que eu vejo muito assim, as pessoas têm sido tiradas muito da palavra direcionada por Deus através de um ganho salarial maior. Eu vejo muito isso hoje. Às vezes a pessoa está ali, você vê a pessoa uma bênção na fé ali, aí quando você assusta, a pessoa arruma um emprego, sai da palavra. Aí fala, não, eu vou continuar firme. Mas é o que eu sempre falo, gente. O primeiro passo para o esfriamento de um cristão é se afastar da igreja. É o primeiro passo, porque às vezes você para de cultuar, em casa você não vai buscar, ali você está em comunhão com os irmãos, né? Então o diabo ele vai minando a sua fé ali devagarzinho, não tem pressa. Então o trabalho do diabo é esse, irmãos. É te direcionar a você andar afastado da confiança em Deus. É te tirar do caminho da direção que Deus te deu. Porque tem muitas palavras na vida da gente que Deus deu e vai se cumprir daqui 5, 3 anos, né? Ele não determina o tempo, ele dá a palavra e vai te provando, irmão. Vai te provando, mas vale a pena você permanecer firme, né? Porque Josué mesmo, ele permaneceu firme, confiando e levou o povo à terra prometida. Então, quando você se mantém essa constância na confiança,
aquilo que Deus quer para sua vida vai acontecer. Amém. A sua missão você vai cumprir, né? Mesmo que seja por pouco tempo você vive aquele milagre ali, Josué viveu ali, aquele tempo ali, vale a pena, você cumpriu a sua missão, você cumpriu o seu propósito, porque você se manteve confiando em meio às dificuldades, em meio aos desertos e em meio também às bênçãos de Deus. O diabo ele usa da distração, né? É. Para poder tirar a pessoa do propósito. A própria palavra também diz, como nós estamos falando o tema hoje sobre a palavra de Deus, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então, assim, o que o evangelista hoje acabou de falar é a palavra de Deus, né? Até muitas pessoas confundem, né, pastor, esse versículo aí, que é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Mas não é, gente. Hoje em dia a gente precisa do dinheiro para tudo. Aqui é uma quebra de princípios, né, na verdade. Porque a Bíblia fala, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a alma, né? Do que tens. Amar o Senhor em primeiro lugar, acima de tudo. Aí então aqui é uma quebra de princípios, quando a pessoa não é sobre o dinheiro que é do diabo, não. É o amor ao dinheiro. Porque daí, ao invés de você estar amando Deus, você está colocando o dinheiro no lugar. Aí, como falou aqui, ó, se desviam da fé. Porque daí é onde o diabo coloca. E assim, eu gosto de usar o exemplo de Abraão, nessa questão da distração, porque Abraão ele tinha uma promessa que seria pai de nações, né? Deles sairiam nações. Nações seriam abençoadas. E o que a gente vê? Ele vai ficando velho, nada vai acontecendo. O que ele faz? Opa, a Sara chega lá, não, deita aqui com a minha criada, não tem problema. Deixa eu ajudar a Deus, em outras palavras. Né? E ele sai ali naquele momento de distração, só que aquela não era a palavra que Deus tinha para ele. O que o evangelista Washington falou que a respeito do tempo, nós sabemos esperar, aceitar e confiar naquilo que Deus falou conosco. Porque eu recebi uma palavra em 2009 e a minha vida ela é baseada e pautada desde 2012 para cá em cima dessa palavra. Em 2009 eu ouvi essa palavra, mas assim, eu não vivi uma fé verdadeira em Deus, mas Deus falou comigo. Né? Comecei ali aos trancos e barrancos, caí, fiquei 3 anos afastado dessa palavra. Em 2012 o Senhor me resgatou de novo e desde então eu tenho vivido a minha vida pautada e baseada sobre essa palavra, debaixo dessa palavra de Deus para minha vida. Então, sim, sempre aparece. Deus falou comigo, eu guardo bem assim claro aquilo que Deus falou comigo. E não foi a única vez, depois ele já falou várias vezes, confirmando aquilo que ele falou em 2009, usou pessoas para falar comigo. E assim, eu tenho vários planos que poderiam me ajudar a colocar no lugar aonde o Senhor liberou para mim. O Senhor falou uma palavra, eu falei, não, se eu fizer isso, eu vou chegar onde Deus falou. Acelerar. Né? Eu vou acelerar, só que não é sobre o que eu posso fazer para chegar lá, é sobre o que Ele, igual você falou aí, Deus ele está nos provando. Tem gente que fala assim, eu até às vezes critico a canção, que ela diz, não está demorando, não se preocupe que Jesus está caprichando. Eu falo que essa canção não é bíblica, porque o Jesus que é onisciente, onipresente, ele conhece o passado, o presente e já está no futuro também, ele já sabe o futuro. Então ele não está preparando nada, já está preparado. Se há alguma coisa que ele está preparando, sou eu. Ele está me provando para que eu seja aprovado. E Abraão, quando ele recebe o seu filho Isaac, eu gosto de usar essa palavra para tratar a respeito dessa distração. Quando Deus falou com ele, eu vou te fazer pai de multidões. Ele não falou para Abraão, eu vou te fazer pai de Isaac. Ele falou, vou te fazer pai de multidões. Só que quando Abraão recebe Isaac, o que ele faz? Ele estagna, ele para. Um Abraão que antes, aonde chegava, montava acampamento, por onde passava, estabelecia altares para Deus, quando Isaac nasce, Deus sai de cena e o centro da vida de Abraão agora é quem? Isaac, o filho da promessa. Então, sim, as pessoas às vezes elas se distraem e o próprio diabo, sabendo o que Deus tem para nós, ele vai colocar oportunidades, ele vai abrir portas
Nós tivemos uma campanha aqui, não sei se você lembra, de portas abertas, Acho que eu lembro. nas sextas-feiras. E eu falava aqui com os irmãos com frequência, nem toda porta aberta na sua frente foi Deus que abriu. Naturalmente falando, você vai num lugar onde você não conhece para procurar alguém, você vai na porta lá, que você já chega entrando? Não, você vai bater na porta e vai olhar lá dentro. Eu falei, nem toda porta que está aberta na sua frente é de Deus. Faz isso, analisa essa porta, que você falou. Às vezes aparecem oportunidades que a pessoa fala, é de Deus. Mas na verdade é uma brecha que o diabo está abrindo ali para desviar a pessoa da fé. Aí o que acontece com Abraão? Deus tem que fazer o quê? Provar ele de novo. A Bíblia fala em Gênesis 22, e Deus provou Abraão. Então, é como o evangelista Washington falou, só acrescentando esse pensamento dele, o diabo às vezes ele vai nos distrair, né? E às vezes até usa pessoas, mas Deus, você não falou que Deus falou isso? Por que não aconteceu ainda? Ou por que você está vivendo essa situação se você fala que serve um Deus que é poderoso? Mas não é sobre o que eu acho, o que eu posso fazer, é sobre aquilo que o Senhor falou. Então, a gente até falou aqui no episódio passado, toda a nossa vida ela precisa estar pautada a partir de uma ótica bíblica, né? Que é a palavra de Deus para nós. E tá aí, né, pastor, a Bíblia, eu falo até que inteligente é aquele que não cai no erro dos outros. Então tá aqui os homens que foram direcionados, os erros que eles cometeram, para a gente não cometer a mesma coisa que eles. O próprio Abraão mesmo, ele recebeu a bênção, recebeu a promessa, né? O resultado da palavra que Deus deu, e ele começou a pôr esse resultado acima de Deus. O próprio Isaac, Deus tinha dado a palavra, ele recebeu o sonho, foi realizado, Isaac veio na vida dele, e ele começou a pôr esse sonho acima de Deus. Então, às vezes, a palavra a gente é direcionado por muitos anos porque a gente não está preparado para receber aquilo agora. Deus sabe que se você recebesse aquilo naquele momento, nesse tempo, não ia dar certo. Às vezes você ia, né, uma soberba subir no coração. Sim, não está pronto, às vezes você ia né? afastar do Senhor. Então, Deus, a palavra que Ele dá, Ele vai prover no meio do caminho que é que você chegue lá pronto. É para não falhar, porque Deus não envia você para falhar. Deus te envia para dar certo. Então, se Deus colocou uma palavra, você tem que ter paciência, tem que esperar e crer naquilo que você não está vendo. Para que quando acontecer, você venha lembrar de Abraão. Nossa, Abraão recebeu, demorou tanto, mas aí foi provado de novo. Sim. Às vezes, se ele não tivesse colocado Isaac acima, não tinha sido provado de novo. Então, cabe a nós sempre apegar no dono da bênção. Amém. A palavra, né? Na palavra. As pessoas, elas muitas das vezes têm até mesmo desistido da palavra de Deus, por não saber interpretar o que você falou, né? Tem aí os exemplos. Inteligente é quem aprende, né? Isso daí. Não interpretam e não aprendem com Salomão. Salomão, na sua velhice ali, falando, Eclesiastes, ele diz, né? Há tempo para todas as coisas. Então, assim, ele fala, né? Das bobeiras que ele cometeu, né? Quebrada de cara que teve. Ele vê que tudo é passageiro. Né? Então assim, a gente precisa aprender a entender que há um tempo para todas as coisas. Às vezes eu já orei, até dei um testemunho aqui recente, orando, assim, abrindo mão de algumas coisas, por estar difícil demais o processo, sabe? Só que aí Deus falava comigo, você está desistindo de algo que não é seu, não nasceu em você, fui eu que coloquei aí. Então, não é sobre você, é sobre confiar em mim. Eu estou fazendo do jeito que tem que ser feito, que é onde muitos não querem. Para a gente finalizar, vamos partir para as nossas considerações finais, porque é um tema muito abrangente, né? Muito grande, a palavra de Deus. Mas deixa aí um conselho, né, para os nossos ouvintes aí que estão nos acompanhando, nossos telespectadores, a respeito desse tema, a palavra de Deus. Queria deixar um versículo aqui, que daí iniciar esse assunto agora. Não, vamos lá. Não, se tiver, pode continuar. Eu vou deixar ele nas considerações finais aqui, que também é uma boa. É 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir,
para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então aqui, né, o que eu deixo para nós aqui é que toda a Escritura, irmãos, é inspirada por Deus. Não veio da boca de homens simplesmente. Tudo que tem aqui é uma chance que nós temos como seres humanos normais. Não somos seres, né, eternos, tipo anjos, mas somos seres humanos, somos carnais e temos a oportunidade de conhecer a voz de Deus. Um Deus que criou todas as coisas, um Deus que tirou o ser humano do pó da terra, um Deus que faz grandes milagres, um Deus do impossível. Então aqui temos a oportunidade de conhecer a Deus. E aqui ele fala, a palavra de Deus é para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então a palavra de Deus ela é para todas as coisas, para todo o tempo, tem resposta para todas as perguntas. Hoje a gente vê muitas pessoas falar, palavra dura, palavra que para mim não existe. Eu parei de pensar isso há algum tempo atrás, que a gente vê muito, é cajada isso. Não existe isso. A gente tem que parar com isso, sabe? O pastor prega duro, é cajado. Não existe isso, gente. É a palavra. Não tem palavra dura e palavra mole. Tem a palavra. Simplesmente isso. Então acho que a gente tinha que muito parar com isso. A palavra é o cajado. Não, irmãos, a palavra é para isso aqui, ó. Corrigir, instruir em justiça, repreender e ensinar. É para todas essas coisas. Então que venhamos ficar ligados no que Deus quer falar e não naquilo que às vezes o inimigo quer que brote no nosso coração. É palavra dura, prega duro, prega mole. Não, irmãos. Se está na Bíblia, se está ensinando o que está na Bíblia, está gerando mudança, está gerando transformação, está gerando salvação, deixe a semente brotar no seu coração e siga a direção que Deus está dando através de homens que Ele usa para falar conosco nos dias de hoje. Amém. Se não nos confronta, não é evangelho. Não é evangelho. Porque se nós fôssemos perfeitos, né, nós não precisaríamos ser confrontados. Né? Não precisaria de Jesus. Não precisaria Jesus ter morrido na cruz. Então, se está confrontando é porque está sendo pregado o verdadeiro evangelho. Né? Não se amolde às paixões mundanas, carnais, mas faça como Jesus orientou, Mateus capítulo 4, versículo 4. Não viva só de pão, não viva pela necessidade, mas viva da palavra de Deus para a sua vida. Esse foi o nosso podcast de hoje. Quero agradecer pela disponibilidade de estar com a gente. E o Washington vai voltar aí para falar mais vezes, pessoal, porque sai muita conversa. Tinha mais coisa aí para falar, mas para não ficar muito longo, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, compartilhe com a sua família. Espero que você tenha sido edificado e que o Senhor Deus te abençoe e até o próximo episódio, em nome de Jesus.